Bom sábado a todos. Espero que tenham tido uma semana abençoada pelo nosso Deus. E é um privilégio estarmos aqui na casa do Senhor. Cada vez mais é um privilégio termos o sábado, de podermos desfrutar de um dia diferente na presença do nosso Deus, de estarmos em comunhão e em família. É mesmo bom vivermos o dia de sábado. Antes de podermos partilhar a palavra desta manhã, nós temos um momento especial, que é uma cerimónia de ordenação ao diaconato. São algumas pessoas, por isso eu sei que elas estão espalhadas, vão ter que vir aqui ao pé de mim, porque eu gosto da companhia do irmão Lino e do Hélio também. Foi só uma pausa. Mas gostaria de convidar aqui mais pessoas para estar aqui ao pé de mim. Eu vou chamar os nomes: a irmã Basília, a irmã Ivina, eu espero estar a dizer bem os nomes, ok? O irmão Carlos Semedo, o Nicolas, o irmão Júlio, o Charleson e o Vinícius. São quase a igreja toda, vem ao pé de mim, já viram? Vão ter que se espalhar aqui um pouco. O Vinícius é o que estava mais perto, não teve que caminhar muito. Eu sei que vai estar aí uma coluna à frente, mas são 7 pessoas, ok? Também podem vir para aqui. Não, irmão, não é o irmão Carlos, é o irmão Carlos, já está. Há 2 Carlos, é por isso que eu disse Carlos Semedo. Eu ouvi, não ouviram Carlos Semedo, ok? Peço desculpa ao irmão se fez alguma confusão. Muito bem, em primeiro lugar eu quero louvar a Deus pela vossa disponibilidade em servir o nosso Deus. Vivemos num mundo em que Deus chama, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Mas pela graça do Senhor nós vemos aqui homens, mulheres, jovens, que ao ouvirem o chamado de Deus, disseram: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. E com certeza, Deus capacita aqueles que chamam. E Deus vai-vos capacitar ao longo deste ano. É um ano de aprendizagem, vamos aprendendo, mas é um ano que vamos crescendo com Deus. Porque ao trabalharmos para Deus, para a sua igreja, nós vamos aprender a depender dele em todo o momento. E vocês vão ter experiências enriquecedoras com Deus ao longo deste ano. Mas a Bíblia fala de algumas recomendações para os diáconos e diaconisas. Encontra-se em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 8, até o verso 12. Por isso é aquilo que a Bíblia diz. E diz o seguinte: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Isso é o que Deus deseja de cada um de vós. Eu gostei daqui de consciência limpa para com Deus. De podermos fazer o nosso melhor. Porque Deus é digno do nosso melhor. Podemos pensar: será que eu tenho este dom? Deus vai ajudar a desenvolver esse dom. E que no vosso ministério ao longo deste ano, vocês possam aprender a depender de Deus. O diácono vai muito mais além do que o estar na porta, o vir recolher a oferta, ou estar aqui na tribuna. É estar atento a quem não está presente na igreja. Se vocês veem algum membro que aqui falta, tiveram contacto, telefonar, estar perto. Porque vocês também, e todos os diáconos, fazem parte dos olhos. São os olhos extras do pastor, dos anciãos, de poder estar atento a este rebanho. Porque Deus também vos confiou este rebanho, de poder cuidar nas várias esferas, nas várias áreas que as pessoas vão desenvolvendo e vão sofrendo, seja espiritual, seja física. Nós devemos ser uma bênção para a igreja. Neste momento, nós vamos ajoelhar-nos aqui. A igreja pode ficar sentada, mas reverentemente inclinar a vossa cabeça, enquanto iremos fazer uma oração de bênção. São muitos, eu irei pôr a mão sobre vocês e irei orar individualmente.
Eu tento não fazer uma oração longa, mas vamos fazer assim, porque a Bíblia diz que é pela imposição das mãos que devemos ordenar os diáconos. Então, reverentemente, nós vamos nos ajoelhar-nos aqui e vamos orar por estes diáconos. Querido Deus, querido Pai, que privilégio Tu nos dás de podermos servir, Pai. Amém. Muitas vezes podemos nos sentir indignos, sentirmos pequeninos, mas é bom ter esse sentimento, Pai. Porque é na nossa fraqueza, na nossa pequenez que sentimos que nós vamos nos agarrar ainda mais a Ti e depender de Ti, Senhor. E nós estamos aqui, este grupo de diáconos que começa este ano a exercer este ministério, estão aqui a dizer publicamente, Senhor, nós queremos servir, nós queremos que Tu nos orientes e Tu nos guies. Amém. Senhor, por isso que eu, neste momento, de uma forma individualmente, irei pedir uma bênção para cada destes Teus filhos que hoje aqui estão presentes. Paizinho do céu, abençoa o irmão Júlio. Tem a responsabilidade de ser o chefe dos diáconos deste ano. Que possas dar a sabedoria do alto, o derramamento do seu Santo Espírito, para que ele possa governar bem a sua casa e a sua família, para que possa ser uma bênção para a Tua igreja, Pai. Fortalece-o, Pai, que ele possa ter uma experiência fantástica contigo ao longo deste ano. Senhor Deus, é tão bom vermos jovens também a estar disponíveis para te servir. E nós vemos aqui o Nicolas, que aceitou o teu chamado de ser um diácono na tua igreja, Pai, de servir a tua obra e a tua igreja, Senhor. Por isso, fortalece-o, Pai. Mesmo te peço, tu abençoes com o teu Santo Espírito, que possa ter a sabedoria do alto. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dele e que tu vais dar liberalmente. Por isso nós estamos a pedir, como igreja, esta sabedoria para o Nicolas, Senhor. Abençoa-o no seu ministério aqui na igreja, na sua escola, que ele possa ser um testemunho teu, possa ser um servo teu onde quer que esteja, Pai. Querido Deus, nós temos aqui o teu filho Carlos. Muito obrigado porque quando o chamaste, ele disse, Senhor, estou aqui. Que tu possas o fortalecer, o animar, que ele possa crescer espiritualmente em Cristo Jesus. E que tu o fortaleças também para ser um sacerdote do seu lar, da sua família. E que possa ser uma bênção para a igreja. Porque acredito que ele será uma bênção, Pai. Por isso nós suplicamos que tu o abençoes e o fortaleças nesta caminhada com Cristo Jesus, Pai. Amém. Querido Deus, estás a ver aqui o teu filho Charleson. Tu o conheces desde o ventre da sua mãe. Tu tens-o conduzido e o guiado até aqui, Pai. E muito obrigado porque quando tu o chamaste, ele mostrou disponível para aceitar, Senhor. Amém. Tu sabes os seus desafios, tu sabes o que vai no seu pensamento, que ele possa buscar ainda mais a tua mão, Pai. Aquela mão que guia, que orienta e que dá sabedoria, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito sobre ele, sobre a sua vida, para que possa ser uma bênção para a tua igreja, Pai. Amém. Querido Deus, querido Pai, tu chamas também mulheres para te servir. E é tão bom, Senhor. É tão bom podermos te servir de todo o nosso coração. E tens aqui a tua filha, Basília, que tu possas abençoar fortemente. Grandemente, Senhor, que ela também possa ser uma bênção para o seu lar. Possa ser também uma bênção para o seu marido, que também hoje está aqui a ser ordenado como diácono. E que este casal possa ser uma bênção para a tua igreja, Senhor. Uma bênção para a sua comunidade, onde vivem, Senhor. Por isso, derrama o teu Santo Espírito sobre ela, Pai. Amém. Senhor, mais uma vez vemos aqui um jovem. Foi crescendo na tua igreja, Senhor. E é tão bom vermos o desenvolvimento dos teus filhos a se tornarem colunas na tua igreja, Senhor. A igreja precisa destes novos líderes, Senhor. Os mais antigos vão envelhecendo, Senhor, mas a tua igreja vai permanecendo firme e precisamos de jovens como o Vinícius, Senhor. Que tu o abençoes, que tu o fortaleças, que ele seja uma bênção, Pai, na sua escola, junto aos seus colegas, que eles possam perceber que o Vinícius tem Cristo no seu coração e através dele as pessoas possam conhecer a Cristo. Abençoa o seu ministério aqui na igreja, Pai. Fortaleças, que possa aprender dos diáconos mais experientes. Estamos aqui para ajudar a crescer uns aos outros. Abençoa, derrama o teu Santo Espírito sobre ele, Pai. E querido Deus, pedimos também pela Ivina que tu abençoes a sua família, o seu lar, o seu ministério, como diaconisa, Pai. Ó Papá do céu, tu tens um plano para ela, Pai. Tu a chamaste porque tu queres utilizá-la para ser uma bênção para a igreja. Tu te chamaste para que tu queres que ela tenha essa experiência de intimidade contigo, de dependência de ti, Pai.
Obrigado porque tu vais a derramar o teu Santo Espírito sobre ela e vais a capacitar para este belo ministério, Senhor. Paizinho do céu, muito obrigado por este grupo de diáconos, do qual tu chamaste. Fortalece-os, abençoa-os grandemente e que a tua igreja saia ricamente fortalecida com o ministério destes teus filhos. Obrigado por tudo. São as bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estou um bocado os joelhos. Isto aumentar um bocado os joelhos para andar até lá. Vamos entregar um certificado da ordenação. Se vocês forem mudarem para outra igreja adventista no país ou noutro sítio, a vossa ordenação mantém-se. Não mudem da igreja de Albufeira porque nós precisamos de vocês. Ok? Ai de vocês que mudem. Ok? Vou entregar o certificado, não está aqui agora por ordem. Espero estar tudo certo. Júlio, Charles e Vinícius. Que Deus vos abençoe e fortaleça diariamente. Amém. Podem descer. Muito bem. Perante isto, a minha voz já está cansada. Ainda nem comecei a pregar. Mas pronto. Espero não demorar muito, para depois não dizerem que adormeceram na igreja. Mas hoje, este sábado, o foco está sobre a liberdade religiosa. Algo que nós cada vez mais devemos valorizar e agradecer a Deus, porque vivemos num país, vivemos numa região onde podemos usufruir ainda da liberdade de podermos, ao sábado, virmos à casa de Deus, adorarmos e exercermos a nossa fé no nosso Deus. Mas quando pensamos em liberdade religiosa, muitas pessoas, se calhar, pensam em processos judiciais, governos, relatórios, mas é verdade que a liberdade religiosa afeta as pessoas em todo o mundo. Vemos estudantes que lutam para guardar o sábado, vemos funcionários que enfrentam a pressão do trabalho, famílias que adoram com medo ou igrejas que tentam ser fiéis a Deus no meio de ambientes hostis. E a minha pergunta esta manhã: de que forma um seguidor de Jesus reage quando a sua fé é posta à prova? Quando enfrentamos incompreensão, pressão ou mesmo hostilidade aberta, o que é que sai dos nossos corações? É medo e raiva ou é graça e confiança? No ano 2011, 2012, o Departamento de Relações Públicas e de Liberdade Religiosa fez um estudo, da nossa igreja aqui na Europa, fez um estudo sobre a liberdade religiosa, como é que os crentes reagem em certos ambientes. Então eles dividiram em dois grupos. O primeiro grupo incluía jovens adventistas do sétimo dia, com idades entre os 17 e 25 anos, membros ativos na igreja. Eles viviam num contexto político, social, de liberdade religiosa. Podiam ir à igreja, exercer a sua fé, sem problema algum. O segundo grupo, neste estudo, era composto por pessoas de idades entre 66 anos e 90 anos. Ao contrário do primeiro grupo, estas segundas pessoas passaram um período de intensa perseguição. Algumas enfrentaram prisões por meses ou anos. E na sua geração, deste segundo grupo, viram pessoas a morrerem por fé, por causa da sua fé. Este segundo grupo viveu uma época difícil, teve acesso limitado à educação, poucas oportunidades reais de encontrar trabalho e viveu com severas restrições alimentares. Não desfrutavam da liberdade de viajar, nem do direito de se expressarem. Também eram restringidos e perseguidos. Não era-lhes concedido o direito de escolher a sua própria religião. E quando olhava para este estudo, eu pensava, em que grupo é que eu me insiro? Eu insiro no primeiro grupo. E quando falaram com as pessoas do primeiro grupo, a qual eu me insiro porque eu não tive a experiência de ser perseguido, o primeiro grupo, aqueles jovens de 17 aos 25 anos, partilhavam apenas os seus sentimentos, as suas opiniões ou reações ao imaginarem serem perseguidos, ao imaginarem experimentar uma situação de isolamento social, de exclusão social,
de danos físicos, de prisão ou outros traumas emocionais. Apenas expressavam os seus sentimentos, as suas ideias. O segundo grupo, dos 66 aos 90, a forma e a resposta deles era bastante diferente. Como estas pessoas já tinham vivido um período de perseguição, responderam às perguntas deste estudo com uma maturidade e profundidade espiritual diferente. Porquê? Porque partilharam o valor da fé autêntica no meio da perseguição. Da dependência total de Deus, ligando as suas vidas à esperança em Deus no meio de ambientes hostis. Então há aqui uma diferença em que uns mostram uma experiência vivida, e a experiência vivida produzia maturidade espiritual, enquanto outro grupo que nunca vivenciou não tem uma noção real do que é viver este ambiente hostil. Ainda ontem falava com um médico que está a fazer um tratamento à vista da minha filha, à visão da minha filha, e ele falava, agora escapou-me o que ia a dizer, não é? Vivemos num tempo de muita hostilidade, em que nós não temos a liberdade de escolher a nossa fé, a nossa religião, não temos essa liberdade. Escapou-me o que ia dizer, já viram? Há momentos na vida em que podemos lutar contra a injustiça, a discriminação, mas quando olhamos para trás e vemos que Deus nos guiou no passado, podemos reconhecer a sua presença em cada momento. Aquele grupo que passou por essa experiência viveu realmente isso, a presença de Deus. A convicção de que Deus está no controle, de que nada acontece fora do seu conhecimento, deve encher cada crente da paz do céu. Calma e paciência. Porque Deus está no meio de todas as coisas. Já lembro que falava, nós muitas vezes olhamos para o nosso país e criticamos, seja política, seja social, mas é verdade que nós vivemos num pequeno canto do céu. Porque quando nós olhamos para o que se passa no Irão, creio que é no Irão, as manifestações, o que é que têm produzido? Mortes. Eu vi a história de um jovem que esteve na manifestação e foi condenado ao enforcamento. Por isso eu dou graças a Deus por estar a viver nisto. É verdade que não conheço o outro lado, mas devemos valorizar cada vez mais a liberdade religiosa. Mas devemos também aproveitar a liberdade para exercer a minha fé em Cristo Jesus. A liberdade religiosa afirma que as pessoas devem ter a liberdade de escolher o seu próprio caminho religioso e de expressar a sua fé em público, em privado, sem pressão, sem coerção. Embora a liberdade religiosa seja amplamente reconhecida como um direito humano fundamental, na realidade a sua aplicação vai depender de muitos fatores, como a legislação dos países, a forma justa como essas leis são aplicadas ou não, a influência das religiões maioritárias. Porque quando olhamos para a liberdade religiosa, nós pensamos naquele dom que o Senhor deu ao ser humano, o livre arbítrio, a liberdade de podermos fazer uma escolha. Convido os irmãos a abrirem Lucas capítulo 10, verso 3. Lucas capítulo 10, verso 3. Palavras de Jesus, não as minhas. Lucas capítulo 10, verso 3, diz o seguinte: Vão, eu os estou enviando como cordeiros para onde? No meio dos lobos. Jesus foi muito claro para nós. Vão, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. A missão do crente, a missão de cada um de nós, não é possuir as características do lobo. Porque temos aqui dois animais distintos, características diferentes. Mas a missão do crente é manifestar a mansidão e as características de que animal? Do cordeiro. No livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito de Profecia diz o seguinte: ao aproximar-se o término do ministério terrestre de Cristo e ao reconhecer ele que logo precisaria
que os seus discípulos levassem avante a obra sem sua pessoal supervisão, procurou encorajá-los e prepará-los para o futuro. Não os enganou com falsas esperanças. Como num livro aberto, leu o que deveria acontecer. Sabia que estava prestes a ser separado deles para deixá-los como ovelhas entre lobos. Sabia que haviam de sofrer perseguição, que seriam lançados fora das sinagogas e metidos em prisões. Sabia que por testemunharem dele como o Messias, alguns experimentariam a morte. E falou-lhes alguma coisa disto. Referindo-se ao futuro deles, foi claro e definido, para que nas aflições que viriam pudessem lembrar as suas palavras e ser fortalecidos para crer nele como Redentor. Quando eu olho para esta situação, parece que nós podemos colocar esta situação para o futuro. E se calhar para muitos cristãos que já estão a vivenciar estas perseguições. De que pudéssemos lembrar das palavras de Jesus e nos fortalecermos nele como Redentor. Uma ovelha não se caracteriza pelo poder, ela é uma ilustração da paz, da mansidão. Uma ovelha pode estar em perigo às vezes, mas vive com a profunda confiança de que ela é protegida por quem? Pelo seu pastor. Segue o pastor, ouve a voz do pastor. Os lobos, por outro lado, são uma imagem de agressão, de competição. Por isso Deus nos convida, quando nos envia para o mundo, a representá-lo, não com um espírito lobo, mas com um espírito de cordeiro. O mundo conquista pelo poder, mas Cristo conquista pelo amor. Estas principais características de uma ovelha, que são paz, confiança, obediência, são todas as expressões de mansidão. A minha mãe tinha o hábito, que se calhar passou para mim, que quando alguém nos pisa aos nossos calos, a gente tem o hábito de querer pisá-los ainda mais fortes. É só eu é que tenho esta luta, não é? Eu falo por mim. Temos o objetivo de que, se alguém nos magoou, nós queremos responder quase em dobro. Mas o Senhor nos convida a sermos mansos. Muitas pessoas no mundo de hoje consideram esta mansidão como um sinal de fraqueza. Mas a verdade é que é um fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por muito que o mundo ache que é uma fraqueza, mas para Deus é um fruto do Espírito. E estas características estão ligadas à vida espiritual do crente. Quando nos comprometemos a responder de forma não violenta, vemos que a bondade desarma a raiva, a mansidão vence a hostilidade e a fé pode resistir à perseguição. Já viram? Responder ao contrário daquilo que nos oferece. À raiva, responder com mansidão. E quando penso nisto, eu realmente chego a uma conclusão. Eu preciso realmente do amor de Deus. Porque o nosso eu muitas vezes ainda está aqui a fervilhar em certas ocasiões. Quando defendemos a liberdade religiosa, devemos fazê-lo com uma combinação de verdade e amor. A defesa da verdade nunca deve usar a arma do ódio. Ao longo das Escrituras, olhando para o Cordeiro, vemos que é um símbolo de pureza, sacrifício e paciência. O Cordeiro sacrificial apontava para o Messias, que é o verdadeiro cumprimento do sistema cerimonial. Em João 1,29 diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia apresenta uma perspectiva maravilhosa que se cumprirá no fim dos tempos, quando o Cordeiro, que representa Jesus Cristo, voltará como um rei vitorioso. Convido a abrir em Mateus capítulo 5, verso 39. É um texto que está inserido no Sermão da Montanha, João 5, 39. Diz o seguinte: mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, o que é que Deus diz que devemos fazer? Ofereça dar a outra face.
Este conceito implica a ausência de violência, a recusa de retribuir o mal com o mal, o que é difícil para muitas pessoas. Mas se nós formos ver a outro texto, em João capítulo 18, verso 23, Jesus diz que nós não devemos responder o mal com o mal, devemos quase, digamos assim, estar em silêncio, não responder com violência à violência. João capítulo 18, verso 23, diz o seguinte, no verso 22 diz que quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. E isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Parecem dois textos contraditórios. Porque Jesus diz, não respondas à violência, não respondas que haja uma ausência de vingança, mas nós vemos aqui Jesus a responder. Dar a outra face não significa aceitar o abuso como se fosse bom, nem os proíbe de procurar justiça. A resposta de Jesus faz muito sentido. Porque apesar de ter batido, o que é que Jesus vai procurar? Justiça. Se eu disse alguma coisa de mal, que eu seja julgado, mas se eu disse a verdade, porque me bates? Por isso, o dar outra face não significa eu ficar calado, mas significa buscar a verdade com amor. Romanos 12, 21 diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Dar a outra face é uma forma de viver em que o crente se recusa a participar na violência ou na vingança. A mansidão cristã rejeita tanto a vingança como o silêncio. Não respondemos ao mal com o mal, mas também não fechamos a boca quando é cometida uma injustiça. Cada dia da vida terrena do Salvador foi uma demonstração do amor de Deus pelas pessoas, mesmo por aqueles que o odiavam. O Espírito de Profecia diz num livro, que pelo menos só encontra em inglês, que é Thoughts of Mountain Blessings, de Ellen White, página 71. Em português o livro é Pensamentos do Monte Bênção. Diz o seguinte, toda a vida terrena de Jesus foi uma manifestação desse princípio. Foi para levar o pão da vida aos seus inimigos, que o nosso Salvador deixou a sua casa no céu. Embora calúnias e perseguições se acumulassem sobre ele desde o berço até ao túmulo, elas apenas provocavam nele a expressão do amor perdoador. Através do profeta Isaías, ele diz, entreguei as minhas costas aos que me feriram e as minhas faces aos que me arrancaram a barba. Não escondi o meu rosto da vergonha dos cuspes. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matador e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Isaías 50, verso 6, Isaías 53, verso 7. E da cruz do Calvário, através dos séculos, desde a sua oração pelos seus assassinos e a mensagem de esperança ao ladrão moribundo. Isto é o que vemos. Jesus apenas respondia à provocação com uma expressão de amor perdoador. Quando olho e quando vejo que Deus, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, eu sinto cada vez mais necessidade de crescer no caráter de Cristo Jesus. É isso, deve ser o meu ideal. Como cristão, este é o meu ideal a atingir. Ser cada vez mais semelhante a Jesus no seu caráter. Porque me estás a bater? A voz do amor falando em nome da justiça. Quando Jesus é agredido por um guarda do templo durante o seu julgamento, a sua resposta não é silêncio, mas é uma posição calma e digna em nome da justiça. Se eu disse algo de errado, testemunha o erro, mas se eu disse a verdade, por que me estás a bater? Jesus aqui defende corajosamente a verdade, mas fala com amor. A mansidão do crente não deve ser de ingenuidade, passividade moral ou silêncio tímido. O crente é chamado a não ser violento, mas também a defender firmemente a verdade e falar com amor mesmo aos seus inimigos. A ousadia cristã não é violência, nem envolve atos de agressão. É determinação
sem malícia e a capacidade de falar a verdade de uma forma que não insulte nem provoque. O amor de Jesus estava nas palavras que ele preferiu, palavras que não tinham como objetivo destruir, mas salvar. É por isso que David dizia às vezes, põe um guarda à porta dos meus lábios. Porque as nossas palavras muitas vezes têm a tendência de ser uma bênção ou a tendência de ferir. A verdade deve ser sempre dita com coragem, mas nunca com hostilidade. Nós não podemos envergonhar-nos de Deus. Nós não podemos envergonhar-nos da liberdade. Devemos dizer com coragem, mas nunca com hostilidade. Sempre com mansidão e amor na forma como falamos. E hoje vivemos num mundo com tanta polarização política, social e até religiosa em vários lugares do mundo. Vemos divisões entre nações, comunidades e até às vezes mesmo dentro da igreja. E o apóstolo Paulo dá-nos um conselho, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Diz o seguinte: exorte, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por quem também? Pelos reis e por todos que estão no poder, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e santidade. Então nós devemos orar por quem? Pelos presidentes, pelos ministros, por todos que estão nos governos, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e santidade. Reparem, isto não é para vivermos aqui neste mundo sempre. O objetivo é que nós possamos ter ainda mais oportunidade de termos a liberdade religiosa e para espalharmos o Evangelho. Orar para que todos eles possam tomar decisões de respeito pelo próximo. Amanhã temos as eleições, não é? Temos que orar pelos presidentes. Não sei quem sai. Alguns estão a dizer, não... Temos que orar por eles. Seja quem for. Seja seguro, seja o comandante, seja quem for, oremos para que possa gerir o país de forma correta e, acima de tudo, o respeito pela liberdade religiosa. Orarmos pelos governantes. Essa é uma expressão de fé de que Deus pode influenciar as decisões dos que estão no poder, para que os crentes possam viver as suas vidas em liberdade e missão. E quando o mundo está preocupado com o ódio, a vingança e o conflito, Deus tem uma missão para o seu povo. Somos chamados a apresentar a verdade de Deus com amor, mostrar a importância do perdão e a ser fontes de paz e esperança, mesmo quando o mundo busca o oposto. Deus nos convida a permanecer firmes pela verdade e pela consciência. Nós somos chamados como Moisés, quando foi perante o faraó, perante o líder religioso daquela altura, e chegou lá e disse, isto é o que diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo capítulo 5, verso 1 e 2. Foi defender a verdade. Somos chamados a viver a nossa fé e permanecer firmes, como o apóstolo Pedro e o apóstolo João fizeram perante o Sinédrio, em Atos 4, 18 a 20, que diz, julgai vós, quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Nós somos chamados a arriscar as nossas vidas, defendendo a verdade, como fez Sadraque, Mesaque e Abednego perante Nabucodonosor. Em Daniel 3, 16 a 18, não precisamos defender-nos perante vós nesta questão. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus que servimos é capaz de nos livrar. Mas mesmo que não o faça, queremos que saibais, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que ergueste. Nós somos chamados a defender a verdade, mesmo nas situações mais críticas. Defendemos a verdade com mansidão, mas devemos o fazer. As ovelhas e os cordeiros, de que fala o Salvador, não atacam os lobos, mas permanecem firmes na sua integridade moral. No entanto, responder à hostilidade com gentileza e amor, esperança, não é possível por meio da nossa própria força, mas por meio de uma conexão pessoal com o nosso Senhor.
No livro de Atos dos Apóstolos, continua a dizer, página 85, em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo. Era a união com Deus, a união com o Espírito Santo, a união com Cristo. A acusação e a perseguição têm separado muitos de seus amigos terrestres, mas nunca do amor de Cristo. Nunca a alma, provada pela tempestade, é mais encarecidamente amada por seu Salvador do quanto sofre a perseguição por amor à verdade. Eu o amarei, disse Cristo, e me manifestarei a ele. João 14, 21. Quando por causa da verdade o crente se acha perante tribunais terrestres, Cristo se acha ao seu lado. Quando é encerrado entre as paredes da prisão, Cristo se manifesta e com o seu amor lhe anima o coração. Quando sofre a morte por amor de Cristo, o Salvador lhe diz: eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Porque Cristo um dia irá ressuscitar esses que morreram em Cristo Jesus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não temas, porque eu sou estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. São promessas de Deus para cada um de nós. São promessas de Deus para todos aqueles que passam por privações, ou por todos nós que iremos passar por estas perseguições, por estes desafios. O Senhor diz: Cristo vai estar ao teu lado. Não tenhamos vergonha da verdade. Precisamos defender a verdade. Precisamos transmitir graça acima do medo. A liberdade de consciência não é um dom humano, mas é um dom divino oferecido pelo Criador do Universo. Os seres humanos foram criados com o direito de escolher. Somente quando uma pessoa escolhe livremente amar a Deus, é que esse amor pode ser autêntico. Ao refletirmos sobre a liberdade religiosa de hoje, esta manhã, Deus convida-nos a 3 ações simples. Orar fielmente por aqueles que são perseguidos em todo o mundo e pelas autoridades que elaboram leis e políticas. Temos muitos irmãos nossos que em todo o mundo estão a ser perseguidos, estão a ser colocados na prisão, estão a ser torturados por amor à verdade. Oremos por eles. Oremos pelos os dirigentes desses países. Oremos pelos nossos. Segundo, defender com coragem a verdade e a consciência nos nossos lugares de trabalho, comunidades e nações. Não tenhamos vergonha de defender aquilo que é correto. Defender a verdade. Falar, mas com amor e com mansidão. E terceiro, refletir o caráter do Cordeiro no modo como falamos, escrevemos e defendemos. Firmes na convicção, gentis no espírito. Estamos a viver o fim dos tempos e podemos esperar que a liberdade religiosa que hoje nós vivemos vai ser restringida. Quando eu olho, uma vez estive a olhar para a liberdade religiosa do nosso país e ali defendem a liberdade e fiquei a pensar como é que de repente toda aquela lei de liberdade religiosa vai ser apagada, vai ser restringida, vai ser alterada. Mas oremos. Oremos para que enquanto vivemos em tempos de paz possamos exercer a fé. Essa fé que possa ser forte o suficiente para suportar os tempos difíceis que aí vêm. Mas Deus está ao leme de todas as coisas. Nunca esqueçam disto. Deus está ao leme da vossa vida, Deus está ao vosso lado, mesmo nos contextos mais difíceis que vocês tenham que viver. Hoje vivemos num mundo cheio de ódio, de violência, mas nós somos chamados a defender a verdade em todas as situações, a partilhar o amor e a bondade de Deus, seguindo Jesus e deixando que Ele seja uma inspiração para nós todos os dias. Por isso, meus queridos irmãos, louvemos o Senhor pela liberdade religiosa, mas que Deus nos ajude a aprender a defender a verdade com coragem, mas com mansidão. Que nas nossas palavras, quando defendemos a verdade, sabem que muitas vezes nós atuamos como advogados de Jesus. O que é que um advogado faz? Defende, nem olha a meios, nem olha a palavras, mas Deus nos convida a ser o quê? Testemunhas. Que a nossa boca, a nossa vida, seja um reflexo do caráter de Jesus Cristo em nós. Não tenhamos vergonha da verdade. Porque se eu envergonhar-me de Jesus, se eu me envergonhar da verdade, Deus vai se envergonhar de mim. Mas precisamos defender a verdade com amor, mas com coragem.
Sabendo, há bocado na escola sabatina ouvia e dizia muito bem, nós devemos defender os princípios. E se for necessário morrer por esses princípios, se for necessário morrer pela verdade, tenho uma certeza, quando Jesus voltar, Deus vai nos ressuscitar. Amém. Por isso, que Deus nos abençoe a todos com a liberdade, com mansidão, com amor e esperança, para que o Evangelho possa chegar em breve a todos os confins da terra e o regresso de Jesus possa acontecer em breve, muito em breve. Amém. Termino com uma oração. Bondoso Deus, bondoso Pai, louvado seja o teu santo nome pelo facto de vivemos em tempos de liberdade religiosa, Senhor. Pelo privilégio de sábado após sábado eu vir aqui à tua igreja a adorar o teu santo nome. Ter a possibilidade de participar na reunião de oração. A possibilidade de ainda poder falar de Jesus ao meu colega. Senhor, ajuda-nos a aproveitar estes tempos. Dá-nos um amor pela verdade. Termos a coragem de falar a verdade, mas com a mansidão e o amor de Cristo Jesus. Que a gente possa responder ao mal com o bem. Que a mansidão possa derrubar a raiva do nosso próximo, Senhor. Que realmente Cristo possa habitar em nós, em toda a fibra do nosso ser. Abençoa, Pai, os líderes do nosso país, os líderes dos países de onde nós nascemos, de muitos países onde há a haver perseguição, onde os teus filhos estão a ser torturados. Fortalece a fé deles, meu querido Deus, e toca no coração dos líderes para que possam colocar leis, para que possam proteger a liberdade de cada pessoa, Pai. Fortalece a tua igreja, Senhor. Nós sabemos que em breve a liberdade vai ser restringida, mas nós queremos manter-nos fiéis a ti, como a bússola o é ao polo. Abençoa a tua igreja, fortalece, em nome de Jesus. Amém, Senhor.